alguma coisa sobre aquela Iemanjá que ali está, ali do lado de fora, e que é talvez a obra mais relevante aqui da galeria. A galeria B602 aqui na Ribeira, lembrando mais uma vez onde nós estamos. Então nós estamos aqui diante da estátua de Iemanjá, que representa a divindade das águas e que é uma divindade mista, porque ela representa um sincretismo entre a figura cristã de Nossa Senhora, a figura da deusa Iemanjá, dos Iorubá, e a deusa Janaína, dos indígenas. E é uma divindade das águas, muito bem representada ali pelas estrelas do mar, que estão coladas ao seu manto, e também na sua coroa. E esta peça, que me lembra muito a cantora norte-riograndense Cristal, por alguma razão, é uma peça que tem uma grande força pela sua beleza e pelo gesto de acolhimento que as mãos expressam. As mãos estão abertas, estão os braços abertos também, como que essa pessoa estivesse ali pronta para dar um abraço em quem merecesse ou precisasse. É uma obra que está pintada na cor azul, que lembra, por exemplo, a cor das águas mais comuns, mais limpas, né? E as dobras do seu manto também lembram as circunvoluções da água. Então é uma obra que por si só se mescla com a água, e é uma obra do artista plástico Jordão, que vem, de certa maneira, substituir o anjo azul que havia à frente da galeria antiga. De Emanuel. Então, desculpe-me, da Redinha. É uma obra, se não é de Jordão, é inspirada, pelo menos, na arte de Jordão, que também é um grande artista que produz peças assemelhadas, e é uma arte que tem toda essa beleza plástica, essa beleza simbólica, e que aqui está lembrando também que a água é um bem muito precioso que nós devemos respeitar e admirar. Ele foi aluno de Jordão. Bem, eu me penitencio agora por ter comentado que a obra era de Jordão e não de Emanuel, mas Emanuel sendo inspirado, sendo discípulo de Jordão, é bom lembrar que nós sobrevivemos e vivemos através dos nossos filhos, dos nossos familiares, dos nossos discípulos também, de forma que quando se estuda uma obra de arte, tem que se conhecer a tradição artística a qual aquela obra pertence. Nós temos aqui uma peça que pode ser vista artisticamente como sendo irmanada àquela peça que lá está. Porque essa peça representa uma entidade intermediária entre o mar e a terra, que é uma criatura que também tem o mesmo gesto de acolhida, os mesmos braços abertos, e que é uma divindade das águas também. A sereia, antes de ser vista como uma criatura sedutora, uma criatura perigosa, era uma criatura auspiciosa, uma criatura de bons augúrios, e esta peça, que muito provavelmente pertenceu à proa de alguma embarcação, era uma peça que era colocada ali exatamente para abrir o caminho. E é uma peça absolutamente bela, antiga, e que dialoga de uma forma maravilhosa com aquela peça que está lá fora. Até alguém podendo imaginar um pouco, se essa peça de repente adquirisse pernas e se erguesse e fosse sair vestida com o manto das águas, ela poderia de repente aparecer lá fora com aquela vestimenta que lá está.
Aqui nós temos uma outra peça que aproveita de uma forma bastante utilitária algo que parece ser uma mesa ou uma porta, que foi transformada em um objeto de arte pelo artista Djalma Paixão e que representa, dentro da tradição da arte naif, um boi de reis, que aqui na nossa região é chamado de boi calemba. É uma das formas do boi calemba, uma das formas do boi de reis, melhor dizendo, é o boi calemba. E vocês veem aí representados os dois grupos principais do boi de reis, os enfeitados e os mascarados, aqui representado por um deles, o mascarado, né? Nós temos em plano central a figura do boi, que é o personagem principal desse folclore, e, curiosamente, nós temos aqui, isso há controvérsias, uma figura que lembra muito o artista plástico potiguar, possibilista, Marcellus Bob. Isso pode ser uma simples intuição, ou pode ser, de repente, algo proposital, sabe-se lá, dos desvãos do inconsciente do artista Djalma Paixão. De qualquer maneira, o resultado magnífico do contraste entre essas duas figuras, uma delas mascarada, velada, e a outra com o rosto descoberto, cabeludo, com a sua roupa extremamente exuberante, em contraste com essa figura com a roupa extremamente simples, mostrando exatamente que as festas populares, os folguedos populares, representam tanto a simplicidade, ou pode-se dizer a humildade do povo, como a riqueza da tradição cultural, que é uma coisa que tem que se pesquisar e que merece um conhecimento próprio, que atravessa inúmeras gerações e que se encontra aqui representado nessa peça, através de uma enorme riqueza de figuras, através de uma enorme variedade de cores, e que pode-se supor, inclusive, que haja homenagens a outros artistas presentes, como, por exemplo, nessas folhas que aqui estão, que lembram muito a produção de flores da época de Dorian Gray, que ele fez, inclusive, sob a forma de tapeçaria. Obrigado. Complicada essa logística, mas... Bem, aqui em cima nós temos um outro boi, uma outra representação do Bumba Meu Boi, também aproveitando um substrato provavelmente não artístico, parece ser um tacho antigo, daqueles que se usavam antigamente para fazer rapadura, por exemplo, no interior, depois era derramado nas formas. Vi alguns tachos desse tipo lá no Museu de Arte Africana, lá no Parque do Ibirapuera, por exemplo, e que aqui foi transformado nesse belíssimo objeto artístico que representa um boi de reis também, coberto por figuras aladas que na nossa tradição representam o sublime. É uma das representações comuns do Espírito Santo, por exemplo, o que pode
talvez indicar que essa peça deve ser interpretada de uma forma também que aponte para o espiritual na arte, não apenas para o material. De toda forma, uma beleza cromática e de detalhes, principalmente no pontilhismo, extremamente rico e que merece um especial apreço em virtude do excelente aproveitamento do substrato que foi essa peça de metal extremamente pesada que está aí pendurada. Do lado esquerdo desta peça, nós temos uma magnífica peça de Nossa Senhora, também em Iemanjá, né? A figura sincrética, devidamente representada em cima dos peixes e junto ao mar, né? Numa paisagem que muitos de vocês conhecem, que é a paisagem típica da Praia da Redinha, local onde veraneava e onde passou grande parte da sua vida o pintor Diniz Grilo, autor desta obra que, inclusive, talvez, numa interpretação um pouco ousada, se fez representar na figura desses dois anjos. Que quem conheceu Diniz Grilo e lembra como era o rosto dele mais ou menos por volta de 1989, quando ele pintou essa obra, ele tinha um aspecto facial bem parecido com esses dois anjos que estão sentados aí no barco, né? E essa figura de Nossa Senhora, que é aquela mesmo que participa o nome me falha a memória agora, que são aqueles passeios que acontecem pelo rio Potengi para celebrar Nossa Senhora dos Navegantes, e se vê nessa obra uma riqueza absoluta de símbolos, né? Por exemplo, as flores que são jogadas ao mar em homenagem a Iemanjá estão boiando na água, transformam-se de certa maneira nas estrelas do manto de Nossa Senhora e ao mesmo tempo misturam-se com a ideia da estrela do mar. A diversidade cromática desta obra é absolutamente fascinante. Os peixes que estão encimando a figura parecem criar uma forma de arco-íris hipotético, também absolutamente surreal e fantástico, de forma que esta obra, para quem conhece o conjunto da obra de Diniz Grilo e a biografia da vida de Diniz Grilo, a pessoa que morreu num trágico acidente na Estrada da Redinha, sabe que está diante de uma das grandes obras da produção desse artista norte-riograndense, que hoje em dia não é tão lembrado assim, infelizmente. De quem é essa daqui? Esta obra de Jordão. Nós estamos aqui diante de uma outra obra que parece estar numa posição artística, numa situação bastante diversificada em relação às outras que nós já apreciamos hoje, que é muito provavelmente um músico de rua, muito parecido com os músicos de rua que se encontram em várias cidades grandes, várias metrópoles, mas especialmente na cidade de Nova York. Essas figuras são icônicas, e é uma figura de Carlos Soares, representada por Carlos Soares, e que tem a característica de ser pintada em um tecido rústico. Se vocês se aproximarem, vocês podem perceber que é um tecido rústico que foi aproveitado. Se passou, provavelmente, uma pátina de gesso por cima, e depois se fez uma pintura que reproduz, propositadamente, detalhes que são mais encontráveis na arte mural, que é a arte das pichações, dos grafites, das paredes das grandes cidades. Então, nada mais oportuno do que um músico de rua representando a arte de rua, a arte dos muralistas, e feita com uma maestria artística enorme, uma simplicidade de detalhes que lembra o melhor da arte moderna encontrada nas grandes galerias de arte
de cidades como Nova York, Londres, Paris e outras tantas. Nós temos aqui, atrás, um grande painel esculpido em madeira, contrastada com chapas de cobre no fundo, e esta obra foi feita pelo grande artista plástico Mancha, já falecido, cujo nome muito estranho era Ziltamir Soares, e que tem uma coisa muito curiosa em relação à sua biografia. A maior riqueza biográfica de Mancha era o fato de ser neto de uma pintora naífe chamada Maria do Santíssimo, nascida no município de São Vicente, vizinho a Acari, antigamente pertencia a Acari, e que é de uma família de grandes artistas plásticos, que inclui também Iaperi Araújo, Iaponi Araújo, Irami e outros tantos que, em larga medida, foram autodidatas, mas pessoas de uma grande sensibilidade artística, que souberam captar o melhor dos valores da nossa cultura e representá-lo através de símbolos de fácil interpretação para alguns, como, por exemplo, essa combinação que nós vemos aqui, da espada e das duas balanças, que é um símbolo do direito, universalmente, com a cruz em cima, e o símbolo de Deus, Senhor do mundo, representando exatamente, nesse caso, o equilíbrio entre a justiça do homem e a justiça divina, provavelmente, né? E nós temos aqui, em contraste com essa figura, que representa a justiça, a lei, a figura da cobra, que lembra aqui o pecado original, que ao invés de estar numa macieira, como costumeiramente se representa na tradição ocidental, está em um cajueiro, que é uma planta típica aqui da nossa cultura, ao lado de uma representação do sol e uma figura também muito presente na arte de Mancha, que pode ser vista, por exemplo, na arte da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem um enorme painel em cimento que foi feito por Mancha também. Aqui nós temos uma obra de arte que já pertence a um outro estilo, que tem muita coisa de abstracionismo, tem muita coisa de arte dadaísta, tem muita coisa de cubismo, tem alguns elementos de arte naif também, e que é uma obra de Miguel dos Santos, um grande artista plástico paraibano, que eu considero como pertencente à linha artística do grande João Câmara, pintor pernambucano, sendo que transcende um pouco a temática histórica dos quadros de João Câmara e mergulha mais na simbologia do inconsciente, com a riqueza da arte abstrata, a variedade cromática da arte moderna e uma coisa que se vê desde a época de Picasso, um diálogo perceptível com as ditas artes primitivas. Essas figuras lá de cima, por exemplo, são praticamente semelhantes, do ponto de vista do perfil, a máscaras de arte africana, que é um elemento fundamental no desenvolvimento do cubismo, seja ele aquele representado por Picasso, seja também na arte moderna de Modigliani, por exemplo, que também se inspirou muito nos rostos africanos, né? É uma figura de difícil interpretação, mas de uma enorme beleza, de uma inquestionável beleza, de um artista plástico aqui da nossa região, que é muito pouco conhecido e que está representado de uma forma magnífica aqui nesta galeria B602 na Ribeira. Nós temos aqui uma parede inteira dedicada ao artista plástico Tomé, que foi um pintor
que se tornou muito conhecido pelas suas representações de engenhos, fazendas, cenas rurais, daqui do nosso estado, daqui da nossa região, e que utilizou nas suas obras muitos elementos do pontilhismo e do impressionismo, e que também dialoga dentro da história cultural com as obras dos pintores naturalistas que vieram para o Brasil já com a missão do príncipe Maurício de Nassau, Franz Post, por exemplo, que é perceptível a influência desse tipo de pintura naturalista nessas obras panorâmicas, nessas obras ricas em detalhes e que incorporam também elementos de arte naif e que mostram a beleza e a riqueza cultural e cromática do nosso estado, mostrando que a beleza muitas vezes é algo que precisa primeiro estar nos olhos daquele que vê para saber enxergar naquilo que está à nossa frente todos os dias, a variedade de cores, a riqueza de contornos, de contrastes que podem estar representados aqui. Essas cenas em que existe o diálogo da terra com a areia são muito comuns nas obras de Tomé. Essas cenas em que apresenta-se descampados, ladeados por regiões de floresta ou de mata mais virgem, são muito comuns na arte de Tomé. Aqui nós temos uma magnífica obra do artista paraibano Clóvis Júnior, em que vocês veem alguns elementos abstratos, surreais também, que podem representar sereias, por exemplo, em uma forma bastante abstraída, peixes com rostos humanos. Vocês veem pássaros que lembram, de certa forma, também a figura do pavão misterioso, que é um mito comum na nossa tradição. Algumas figuras com asas, algumas voando e outras ainda no chão. E toda essa riqueza de formas, de cores, inclusive um barco, uma carranca navegando no rio, que lembra a sereia que nós vimos, né? Figura de músicos populares, figuras do boi, de reis, que a lei parece mais um cabrito, numa interpretação mais livre, né? Figuras que lembram criaturas míticas como grifos, como a fênix, e uma variedade enorme de cores, formas, figuras, símbolos, numa riqueza absoluta de informações, e percebe-se nitidamente, apreciando este quadro, porque é que este é um dos artistas mais bem avaliados pelo mercado internacional. Porque mesmo que alguém não conheça absolutamente nada dessas tradições culturais que aí está, é inquestionável a riqueza de imagens, o maravilhoso balanço de cores que se alcançou nessa representação artística de proporções pouco vistas hoje em dia, levando-se em conta também a exiguidade dos espaços urbanos. Aqui nós temos uma figura de cangaceiros pintados por Dorian Gray, que assinou em um lugar pouco convencional,
no seu canto superior esquerdo, e que mostra, no predomínio do amarelo, por exemplo, a força do sol da nossa região, que entra num contraste magnífico com o marrom avermelhado da roupa dos cangaceiros, que representam também o ciclo do couro, o ciclo do gado da região Nordeste. Os símbolos que estão nos chapéus dos cangaceiros mostram a riqueza da tradição iconográfica simples do nosso povo. Alguns detalhes na obra, abstratos, colocados dentro de cubos para indicar a proveniência maior desta obra em relação à tradição do cubismo. A riqueza de elementos culturais que foram estudados entre nós, entre outras pessoas, pela professora Ângela Almeida, que se encontra aqui hoje na galeria B612, aqui na Ribeira, e, principalmente, a força da resiliência, da sobrevivência e o poder do equilíbrio, representado aí nesta obra, principalmente por um paradoxo, que é uma figura que parece ter dois sóis. Se vocês prestarem bem atenção, sendo um tríptico, há um sol do lado direito e há uma outra figura que pode ser um sol do lado esquerdo, mas que no lado esquerdo é uma figura que incorpora neste sol, nesse provável sol, figuras da paisagem como um todo. É como se o sol se diluísse na paisagem ou a paisagem se diluísse no sol. E um contraste muito belo de cores, que eu já pontuei aqui, e também de formas representadas pelo equilíbrio entre os quadrados, cubos, retângulos e as figuras arredondadas, como, por exemplo, aquelas que representam as coroas de frade, que estão mostradas aí, num profundo equilíbrio de formas e cores, e que foi buscado por uma geração de artistas muito talentosos aqui do Rio Grande do Norte, que teve principalmente em Newton Navarro e Dorian Gray os seus principais representantes. Dorian Gray, falecido há pouco tempo, foi um artista plástico devidamente reconhecido e consagrado pela beleza e riqueza das suas obras. Além de ser desenhista, pintor, também durante um bom tempo se dedicou à confecção de matrizes para tapeçarias, que são muito preciosas. Também era um escritor premiadíssimo, membro da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, escreveu ensaios, escreveu peças de ficção muito ricas também, e também era um crítico de arte magnífico. Ou seja, essas pessoas que muitas vezes são conhecidas apenas como pintores ou apenas como escultores, muitas vezes têm uma rica história de vida que merece ser conhecida em toda a sua plenitude. E Dorian Gray, por exemplo, que teve a sorte de nascer com o nome de um personagem literário, soube fazer disso um trunfo para tornar o seu nome conhecido no mundo inteiro. A última exposição que ele realizou ainda em vida foi, salvo engano, na Noruega, de algumas aquarelas belíssimas que ele fez, e que, infelizmente, partiu um pouco cedo demais para aqueles que gostavam da sua pessoa e da sua arte. Nós estamos aqui na frente de um painel
que tem artes muito variadas, inclusive fotos artísticas do grande Sebastião Salgado, mas eu gostaria de comunicar a vocês alguma coisa das apresentações apreciativas desta obra que está aqui, de Ivo Maia. Nós vimos alguma coisa ali do pavão misterioso. Podemos ver aqui um pavão, que é uma das figuras que mais representam a beleza natural. Dizem que a única coisa que o pavão tem de feio são os pés, e aqui os pés não são vistos. Os pés aqui estão sublimados, e a arte de Ivo Maia é conhecida especialmente pelo seu simetrismo. É uma coisa extremamente difícil para alguém pintar uma obra em que o lado direito e o lado esquerdo se equilibram de uma forma rica, harmoniosa, bela, sem que sature-se a percepção visual e a riqueza de cores e detalhes, inclusive táteis, em obras como essa, apontam para uma riqueza de simbolismos que, em relação ao artista, dialoga com a tradição dos mosaicos, dos chamados fuxicos de feira, das roupas de São João, mas também com as tradições artísticas do Oriente, também muito ricas em detalhes, em preciosidades, lembrando que o pavão é um pássaro ocidental, e elementos de harmonia, de equilíbrio, que remetem àquilo de mais sublime, de mais divino que a arte tem. Esses daqui são de quem? Carlos Sérgio Borges. Subi agora. Obrigado. Vamos subir agora, por favor. Bem, nós estamos aqui diante de um quadro, além da sua profusa representação de detalhes nas roupas de figuras quase sempre ligadas à tradição religiosa cristã, é o contraste entre essas cores sóbrias e o dourado, sempre que possível com esse tom que é chamado de ouro velho, e que representam, na arte do Peru e da América do Sul, a mistura das tradições do cristianismo com a riqueza do Novo Mundo, principalmente, neste caso, o ouro do Peru. Esses quadros, que, quando originais, do século XVI, XVII, custam verdadeiras fortunas, hoje em dia são feitos por artistas que utilizam materiais para dar esse toque envelhecido à obra e que conhecem e estudam a tradição artística da época para passar essa impressão de autenticidade. Tem uma riqueza de detalhes estéticos que lembram ao homem moderno o quanto a vida dos nossos objetos comuns foi empobrecida ao longo dos anos. Lógico que uma roupa dessa, um manto desse, não era para ser usado por qualquer um. Nós temos aí um anjo de altíssima hierarquia vestido com esse manto, mas isso lembra que no passado coisas como os bordados de mesa, as bainhas das roupas,
as golas dos casacos eram objetos artísticos por si sós e que hoje em dia, por alguma razão, não são devidamente valorizados, exceto em festas de casamento, em bailes de gala e coisas do gênero. Nós temos aqui um quadro de Iaponi Araújo, consagrado artista plástico dessa tradição que é chamada de naif, primo de Mancha, e que representa uma cena de combate entre duas facções que à primeira vista podem parecer difíceis de identificar, mas pode-se ver aqui ao fundo que uma das razões desse combate, ou causa ou consequência dele, foi o incêndio desse prédio, que parece ser uma igreja, e que, portanto, parece haver alguma espécie de conflito religioso envolvido. O que se torna mais claro quando se vê aqui o símbolo de um sacrário cristão, um estandarte que parece ser da congregação mariana, representando as forças em azul, e é bom lembrar que na nossa tradição o azul é associado como cor de coisas celestiais, divinas, haja vista o manto de Iemanjá, por exemplo, o manto de Nossa Senhora, e a cor vermelha, presente aqui nas chamas, presente nesse estandarte e presente nas pessoas ali vestidas, inclusive algumas delas com chifres, emblematicamente representando alguma espécie de demônios. E aqui, uma torre muito característica dos nossos engenhos de cana, e ali atrás vocês veem um amó e cana de açúcar, o que mostra que essa cena representa uma batalha da grande época do ciclo dos engenhos na nossa região, entre forças cristãs e forças que podem agora ser interpretadas como forças não cristãs, tendo aqui uma estrela de 8 pontas, que antes da criação do Estado de Israel era um dos símbolos tanto dos judeus quanto dos muçulmanos. É bom lembrar que na história do Rio Grande do Norte, há na tradição dos massacres de Cunhaú e Uruaçu, a atribuição a um judeu alemão chamado Jacó Rabi, a liderança das tropas que destruiu engenhos, matou pessoas, e que aqui, portanto, nós vemos uma representação extremamente idealizada desse combate entre cristãos e não cristãos, ou entre católicos e não católicos, porque os holandeses eram protestantes, por exemplo, e que, neste caso, a história nos ensina que, ao final, esta batalha foi vencida pelos portugueses, pelos católicos, pelos cristãos de língua portuguesa. É curioso notar o contraste que existe nessa obra entre esse verde que aqui está, certamente representando um canavial, a presença das canas ali não deixa dúvida em relação a isso, e essas formas absolutamente abstratas, representando colinas que não existem aqui na nossa paisagem, mas que dialogam de uma forma muito interessante com esse telhado, que por alguma razão de distorção espacial está com esta forma,
né? Isso é um artifício artístico raramente visto, a combinação de uma forma curva com a ideia de perspectiva e longitudinalidade em equilíbrio com essas figuras absolutamente incomuns na paisagem, mas que tornam a peça especialmente bela do ponto de vista artístico. Nós temos aqui duas peças, uma delas um cusquenho, com um pouco menos de beleza visual e riqueza de detalhes em relação àquele outro que nós vimos, e essa peça absolutamente magnífica, na melhor tradição dos pintores da alegação de Maurício de Nassau, com toda a riqueza das paisagens naturais do Nordeste, e que pode lembrar a vocês um pouco daquilo que eu falei minutos atrás a respeito da obra de Tomé, como estando em diálogo com essa tradição histórica, artística, dos grandes pintores naturalistas. E aqui é uma obra de uma fidelidade pictórica, formal, figurativa, prodigiosa. Infelizmente, parece que as pessoas hoje em dia perderam a capacidade de apreciar obras de arte naturalista, ou quase naturalistas, como essa. Poucas pessoas param para prestar atenção na riqueza de informações que uma peça dessa pode passar, inclusive sobre as transformações que a paisagem sofre ao longo dos anos por interferência, por exemplo, da atividade econômica do homem. Esta obra, cujo autor chama-se Rodrigues Lima, como falei, não deixa absolutamente nada a desejar em relação às grandes obras de arte figurativa que se pode apreciar nas melhores galerias de arte do Brasil e do mundo. Sim, sim, sim. Pegou faz tempo? Nós temos aqui esta magnífica pintura do artista plástico potiguar Marcellus Bob, que se define como um possibilista, o que quer que isso signifique, e que desde há muito tempo, a começar por arte de rua, no seu bairro Mãe Luísa e no centro da cidade, criou esses personagens da vida urbana, que dialogam com o medievo, aos quais ele chamou de urbanoides. Então esta é uma pintura profundamente arraigada na história da cidade de Natal, seja pela tradição que essas figuras dos urbanoides alcançou na obra de Bob, seja pela representação da Igreja do Galo, que está ali por trás. Diferentemente da maioria das figuras dos urbanoides de Marcellus Bob, essa
representação mostra essas duas criaturas em cores muito iluminadas. Os rostos estão descobertos, praticamente não há sombras, o que mostra um momento de grande luminosidade da obra do artista, que em alguns momentos retrata personagens sombrios. Esses mesmos urbanoides estão cobertos, não se veem os olhos. Aqui se vê até a cor dos olhos, a cor dos cabelos. E talvez aqui numa pequena provocação, nós vemos aqui esta marca no pescoço, que pode significar um nesgo de pescoço, percebido através de uma sombra do capuz, ou talvez uma figura eclesiástica, já que está se dirigindo a uma igreja, e poderia, numa interpretação abstrata, já que isso aqui parece ser um homem, e isso aqui parece ser uma mulher, uma figura de um padre e de uma freira, pouco convencionais, olhando para o espectador e perguntando: e você, o que é que acha? Aqui nós temos uma tapeçaria de Dorian Gray, que exemplifica muito bem aquilo que eu falei, que durante uma certa fase da sua vida, ele produziu matrizes para tapeçarias, que hoje em dia são extremamente apreciadas e valorizadas pelo mercado da arte. Comentar esta peça aqui, que eu acho curiosa. Esta é uma peça muito curiosa, porque se vocês forem prestar atenção na riqueza dos detalhes, das tranças dessa personagem, da roupa dessa personagem, perceptivelmente é uma figura xamânica. E os xamãs são muito comuns em todas as populações mais antigas do mundo, numa época em que os homens viviam em uma comunhão natural maior, respeitando e se irmanando com a natureza. E vocês veem uma coisa extremamente curiosa nesta peça, que é feita como réplica de figuras, réplica ou reinterpretação de figuras comuns na tradição asiática e do Canadá, por exemplo, dos índios norte-americanos, por um artista do local chamado Índio. O mais curioso para mim desta peça é essa combinação das tochas que se transformam em pássaros, ou pássaros que se transformam em chamas de fogo, que é uma coisa bastante comum, inclusive, também nas representações do Espírito Santo. Essa vivacidade, a cor dos pássaros, a cor da chama, transmite essa ambiguidade que é proposital, e que com essas tochas seguradas por essa figura, certamente apresentam a intenção de simbolizar o clareamento, a abertura da visão e do caminho que permite ao homem acessar este sublime, esse lado mágico e divino das coisas, para as quais o homem moderno, infelizmente, tem perdido o olhar. Vamos descer agora para apreciar mais algumas artes. Vamos voltar para a mesa e lá a gente conversa sobre isso. Já houve um bom tempo, essa influência, né? Eu achava muito importante isso que você falou aí, né? Que uma peça, ela tem uma ação no seu ambiente, né? Como você disse, no consultório, né? Ela deve ser escolhida.
Vamos entrar aqui. É. Bem, nós estamos perto de terminar o nosso breve passeio pela galeria. Aqui nós temos uma obra do artista plástico Tiago Vicente, também chamado de Vicente Santeiro, e também foi feita numa peça de madeira aproveitada, reciclada, representando um amor, no mínimo, exótico, um tanto complicado, entre uma criatura da terra, um centauro, e uma criatura das águas, uma sereia. Em um abraço lânguido e que tem provavelmente alguma coisa de tristeza, por representar uma impossibilidade de uma consumação plena deste encontro da água com a terra. E mais uma vez, a lembrança da força da água nesta criatura mágica que é a sereia, atávica, de uma tradição fortíssima em muitos povos do mundo, com outra criatura mítica também, formidável, que é o centauro, numa paisagem que parece ter algo de paradisíaca. Se vocês prestarem atenção nos detalhes do lado direito do quadro, principalmente da vegetação da árvore e da vegetação que está no chão, vocês provavelmente podem perceber o como esta obra pode ser interpretada artisticamente em relação com aquela tradição que começa com os pintores naturalistas brasileiros, que representavam o Novo Mundo como sendo uma espécie de paraíso na Terra. Inclusive, isso já está lá na carta de Pero Vaz de Caminha, em Se Plantando Tudo Dá. E eu acrescentaria para os dias de hoje, e em Se Tacando Fogo tudo se destrói, infelizmente. Mas aí, essa paisagem paradisíaca, idílica, bela, mágica, tem inclusive uma coisa que poderia ser acidental, mas em se tratando desse artista, pouca coisa é acidental, porque a força da intuição, da simbologia, é tão forte que às vezes ele cria sentido ou traz ao mundo um sentido de uma forma tão espontânea que só depois ele percebe o que ele fez. Se vocês prestarem muita atenção, vocês vão ver que o rabo da sereia forma uma jangada. E aí a pergunta é, foi proposital? Essa pergunta, de repente, perde até a razão de ser. Porque nós falamos um pouco antes, qual é o propósito da arte? O propósito da arte é ser bela, é agradar, é dizer algo a alguém. Se a alguém esta obra fala da beleza, da riqueza, da harmonia, do equilíbrio da natureza, então é uma obra que merece ser apreciada.
E o interessante de uma obra como essa, além da riqueza de cores, de formas, de símbolos, é o fato de ela reaproveitar um material até então pouco nobre, largado por aí em algum lugar, e resgatado através dos olhos de um galerista que sabe encontrar essas peças, sabe trazê-las e sabe provocar os artistas para que tirem daquela peça e de dentro de si o melhor que se pode tirar numa obra de arte. E eu me lembro aqui de um ditado chinês que fala que certa vez um imperador chamou a pessoa que era conhecido como sendo o maior artista escultor do seu reino e perguntou para ele: como é que você faz para esculpir cavalos tão magníficos a partir de peças rústicas de madeira, troncos que você encontra por aí, às vezes restos de arte sem beleza, como Franz Kreiberg, por exemplo, fazia com restos de mangue queimado, florestas destruídas. E ele respondeu da seguinte maneira: eu pego o material puro, na sua beleza, na sua essencialidade, e tiro deste material tudo aquilo que não é o cavalo. O que vai resultar é o cavalo. O cavalo já está lá, na matéria, e está na mente daquele que cria. E basta tirar a feiura, basta tirar a barreira que impede as pessoas de verem a beleza e a riqueza do mundo, para então enxergar o belo, o sublime, o artístico nas coisas comuns. Para quem não conhece, só lembrar que o artista é esse aqui, o Tiago, que fez essa beleza aí. Existe uma tradição do primeiro mundo, como é moda hoje em dia falar as coisas em inglês, são chamados Artists in Residence. São os artistas que ganham bolsas para ficarem um tempo em algum lugar produzindo arte. E nós temos aqui na Galeria B612 alguns Artists in Residence, como o nosso Tiago Vicente, ou Vicente Santeiro, o Djalma Paixão, o Jordão, Ivo Maia, e outros tantos que estão aqui sempre produzindo a sua magnífica arte para a admiração das pessoas. Vamos ver mais duas sequências de arte e depois nós vamos voltar lá para a nossa conversa para tentar arrematar um pouco isso tudo. Difícil. Isso é um passeio complicado, hein? Tudo bem? Parabéns, obrigada. Eu vou embora. Muito bom. Uau. Isso aqui, como eu disse, a gente tem que inventar um pouquinho, né? Que é para poder valorizar um pouco a coisa. Mas não é qualquer um que inventa tão bem, não. Isso, a prática nas salas de aula, a gente vai aperfeiçoando isso. E o convívio com as pessoas sábias, né? Porque se a gente não convivesse com as pessoas sábias, a gente não teria como fazer tudo isso. Professora de inglês. Olha que beleza. Que coisa magnífica. Vamos aqui ver uma sequência de obras, comentar rapidamente a respeito delas. Esperar o público chegar.
E aqui, quase que finalizando o nosso passeio, nós temos uma parede com quadros do artista paranaense radicado no Rio Grande do Norte, por enquanto, mas internacional em suas perambulações e inspirações, Andruchak, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que desenvolveu um estilo artístico muito próprio, um trabalho magnífico com contornos, cores, equilíbrio de formas, que, com certeza, para quem tem olho artístico, deixa uma pessoa tão insensada como Romero Brito muito para trás. Quem conhece boa arte saberá apreciar o valor disso que eu estou dizendo. E que aqui, neste breve espaço, mostra o quanto se pode crescer do ponto de vista artístico, estético e até como colecionador, sem precisar visitar os grandes centros, sem precisar ir a Londres, Nova York, Paris, Berlim, Munique, porque pode-se adquirir grande arte, arte bonita, aqui no Rio Grande do Norte também. Pode-se investir em arte de uma forma sábia, pode-se aprender a apreciar a arte e talvez até a produzir arte, copiando os exemplos dos grandes mestres. Andruchak, eu não sei se ainda é chefe do Departamento de Artes da universidade, mas pelo menos foi durante algum tempo, se não é ainda. Isso mostra que nem sempre a secura da vida acadêmica leva a uma perda de talento, da capacidade de simbolizar o que há de essencial na arte, com simplicidade de traços que não representam de forma alguma pobreza. E para terminar a nossa visita, eu vou comentar esta obra que aqui está, este Pinóquio sentado. Eu não sei se é Pinóquio, eu chamei de Pinóquio, aliás, eu vou corrigir, o Pinóquio estava do outro lado. Esta figura é uma figura que parece extraída do balé do Quebra-Nozes de Tchaikovsky. É uma peça de reciclagem belíssima, que combina metal soldado com madeira de lei. E nós temos em cima uma frase do grande Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, escrita numa forma de letras que muito lembra as letras que foram desenvolvidas pelo artista plástico Brenan, em Pernambuco. As pessoas grandes são muito esquisitas, e a gente pode dizer, será que as pessoas esquisitas são muito grandes também? Muitas vezes sim. E esta peça, que também, de certa maneira, é um resgate da riqueza das nossas tradições, é uma riqueza dos nossos materiais, dos descartes da nossa civilização científica e tecnológica, está aqui para lembrar que, muitas vezes, quem faz a arte é o olho daquele que cria a arte, que produz a arte, que subverte o uso comum resultando num objeto de beleza, ou pelo menos de admiração, e que, se não me falha a percepção, esta obra é do grande Anchieta. Obrigado. Vamos voltar lá para a mesa. Já que você falou isso aí, né? Que não é verdade, eu participei dessa confecção, mas perguntar se ele gosta de você, aí ele disse que gosta. Olha, isso inclusive, esse detalhe da cabeça balouçante, dialoga com a tradição da arte cinética, que foi traduzida para o Rio Grande do Norte
pelo grande Abraham Palatinic, aqui nascido, que estudou arte e engenharia em Israel, e que, de repente, nós temos um grande exemplar da arte cinética aqui na Galeria B612. É um grupozinho que a gente fica sem ter o que fazer lá no sítio, e junta várias pessoas e faz. Daqui a pouco iremos ao vinho, né? O senhor terminou para a gente fazer? Não, vamos voltar lá. Ei, rapaz, eu me fechar. perguntava o seu nome, os convidados, e eu não soube dizer seu nome. Como é que é o nome do meu nome? Edrize. Ah, pessoa que me parabenizar. Tá indo embora? Vá não. Eu tô aqui. Sim, vá não. Ai. Seu colega de trabalho. Oi. Eita, tá por aqui? Você não consegue fazer. Esperar o pessoal voltar pra gente finalizar. Tá dando certo por aí? Vamos conversar, né? Vamos conversar agora. Agora me pergunta, ele que a gente vai regar cedro aqui no Natal, hein? Porque eu gosto de entalhar em cedro, é a madeira melhor que tem para entalhar. E aí, sentiu vontade de usar a faca? Concluiu? Sim, eu já peguei, já avaliei. O motivo não é árabe, né? É indiano. É indiano. O estilo da lâmina que é árabe. Inclusive, essas lâminas com... Sim, sim. Essa lâmina com 2 cortes e um cego até aqui é mais comum no norte da África. Inclusive. Agora, essas duas estavam pagas. Aí ele está fazendo a terceira. Mas é uma peça linda. Já pagou também. É bonito mesmo. E pode matar, depende de você querer. E pra mim eu não estranho o fato da descrição lá na arma, porque era até pouco tempo atrás, levavam-se ao pé da letra a ideia do islamismo, a ordem de que Quem é Alexandrina? É você? Será que Magnífica a sua arte, viu? Quanto é que sai em média uma arte dessa, uma aquarela dessa? Na verdade, assim, eu não estou no mercado, mas eu venderia uns 260. 260 cada uma? Quando você resolver vender, me interessam essas duas. Eu não estou vendendo agora. Então tá bom. Estou vendendo agora. Se você quiser, daqui a pouco a gente negocia. Vamos conversar então, com certeza. Tem no Instagram também. Eu não sabia que ia haver toda essa... Eu tenho várias artes assim que eu tenho lá em casa. Eu não sabia que ia ter tanta Ó, aproveite aqui, ó, artista. Já fechei esses dois aqui. Esse aqui são uma curiosidade. Eu adoro falar essas coisas porque dão muito certo. Isso aqui é sal e álcool na aquarela. Criar efeitos. Eu certamente vou adquirir outras obras suas depois, viu? Tem no Instagram, se quiser. Eu não uso o Instagram, mas 160. Qual desse aqui? Ah, tá, beleza. É o seguinte. Essa peça aqui, ela fez parte de uma exposição que eu fiz em 2014 no IFRN. Uma exposição com 16 telas. a gente vai ter a finalização formal? Só depois da melancia? Gostei da criação qual foi. Depois da melancia a gente faz.